Amém. Amados irmãos, Jesus é o Senhor. Quero, Amém. mais uma vez, dar as boas-vindas a cada um de vocês e dar a cada um uma boa noite. Que nessa noite, como já foi orado, que o Senhor use a sua misericórdia, sua muita misericórdia, como falou o apóstolo Pedro, para com as pessoas que hoje, agora, nesse momento, estão sofrendo pelas chuvas, né? Nós nos compadecemos dela, como também o Senhor se compadece das pessoas. No entanto, como orou nosso irmão Nelson, nós sabemos que Deus quer ganhar o maior número de pessoas. E nós sabemos que quão duro é o coração do homem. Nós acabamos de sair de uma pandemia, na verdade, já estamos, não voltamos a uma pandemia, mas esse vírus está novamente se alastrando, a Covid, não com a intensidade que foi a primeira, mas 2 anos de Covid, de uma doença terrível, que matou muita gente, deixou muita gente com sequelas, mas ainda assim, depois que passou a Covid, o povo voltou à sua atividade normal, vivendo no pecado. E até mesmo entre nós, muitos de nós, estamos aí ainda muito indiferente, que deveríamos ter causado uma transformação, ter quebrantado o nosso coração, mas nós vemos ainda, né, quanto a frieza espiritual está atacando muitos cristãos. Né, que nós possamos atentar para isso e não permitir que esse vírus da iniquidade, que é muito pior do que o vírus do corona, se multiplique em nós. Tem um versículo aqui que eu quero ler para vocês, não é o assunto, mas eu quero ler para vocês só para os irmãos verem a seriedade de quão o homem ele é difícil. Quanto do coração do homem ainda ele é duro. E Deus, para transformar, dá muito trabalho para ele. Quero ler com vocês aqui Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. Eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo 21. Eu vou lendo para os irmãos, só para os irmãos terem... Quanto, irmão, por favor? Capítulo 9, a partir do versículo 13. Quero iniciar porque, como essa chuva, a pandemia, vai vir ainda coisas muito pior, irmão Vitor, muito pior do que isso ainda. E isso ainda a Bíblia chama o princípio das dores. Ainda é o princípio. Haverá coisas muito mais pior na grande tribulação. Quero ler aqui uns versículos aqui para os irmãos. Diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. A 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. Olha o número.
eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Agora, olha só, irmãos. Os homens que não foram mortos viram o que aconteceu. Aqui certamente é quase uma guerra. Muitas coisas horríveis aconteceram, mortes horríveis aconteceram, e homens viram isso. O que eles deveriam, ao ver homens pecadores que vivem lascivamente, o que eles deveriam fazer? Se arrepender e se voltar ao Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Mas olha, amém? Mas olha o coração do homem, irmãos, como é duro, como é difícil para Deus alcançar. É de Charles. Como o coração do homem é difícil. Está vendo a pandemia? Quantos corações se voltaram ao Senhor? Quantas pessoas se arrependeram e se voltaram ao Senhor, deixaram a sua vida leviana, a sua vida de pecado, e se voltaram o coração a Deus? Quantos cristãos que estavam dormindo acordaram? Muito pelo contrário, muitos que estavam acordados voltaram a dormir. Voltaram a dormir, era para despertar. Deu uma reação oposta. Agora vou ler o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram. Vocês conseguem entender isso? Depois de ver algo trágico, uma tragédia, algo horrível acontecendo, em vez de se arrepender, eles não se arrependeram. Vocês acham que essas pessoas que estão aí, a maioria delas, depois que sair dessa situação, que a casa está lá alagada até o teto, você acha que elas vão se voltar a Deus? Muitas delas, irmão, não vão. Não vão se voltar ao Senhor. Isso é uma realidade. Agora, eu sei que Deus vai alcançar também muitos por essa situação. Deus vai ganhar o coração também de muitos. Não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos. Mesmo na situação como essa, irmão, ainda continuaram a adorar os demônios e os ídolos. Você acredita nisso? Pois está escrito: de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Depois de tudo o que aconteceu, não se arrependeram, continuaram na mesma vida. Ó Senhor Jesus, quanto a nós, irmãos, quanto ainda o Senhor precisa fazer, quanto o Senhor precisa ainda falar, para que o nosso coração, de fato, se arrependa. Eu quero ler outro versículo aqui, que o apóstolo Pedro deixou de advertência para nós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo... Eu vou ler do 8, porque é um versículo que a gente lê bastante aqui. O 8 e o 9. Senhor Jesus, o 8 e o 9. Cadê a Bíblia?
Ó Senhor Jesus, há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode ser que você diga, está muito longe de ele voltar, mas para Deus é como um dia, daqui a pouco ele pode voltar. Tanto faz 1000 anos como um dia, para ele é a mesma coisa. Aí ele fala o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Qual foi a promessa que o Senhor fez? Eu estou indo, mas eu vou voltar. E isso não está tão longe, irmão, de acontecer. Não está tão distante isso. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas, senão que todos cheguem ao arrependimento. De que, irmão? De obras que não estão de acordo com a sua vontade, de coisas que não estão alinhado com ele nem com seu coração. Aí eu vou entrar dentro agora do que está proposto para nós. Quero ler com vocês agora 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. O nosso coração, irmãos, tem que se alinhar com o coração de Deus. Nós não temos muito tempo mais. Nós não sabemos nem quanto tempo tem para o Senhor voltar e não sabemos nem quanto tempo nós temos nessa terra. Quantas pessoas hoje, Ed Charles, estão deixando os seus planos, não porque ele não quer mais abrir mão deles, é porque partiram. Tinham planos para amanhã. Amanhã eu irei fazer isso, amanhã eu irei fazer aquilo, amanhã está tudo certo, mas hoje foi interrompido esse plano. Ele se foi. Por isso que o Tiago fala assim: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. Como neblina. Vem, daqui a pouco o vento bate e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Em vez disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser. Eu disse o quê? Eu falei o quê? Qual foi o capítulo? 14, 12. Capítulo 14, 12, não foi? Amém. Eu só perguntei para ver se os irmãos estavam ligados mesmo. Graças ao Senhor que os irmãos estão ligados. 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Isso, irmãos, está ou não está no coração de Deus, Vitor? A edificação da igreja. Então não está? Está no coração de Deus isso, irmãos? Então nós precisamos aqui progredir, Fernandinha. Eu não posso estar no mesmo, como é que eu posso dizer? Da mesma maneira que quando eu me converti, eu preciso progredir. Para quê, irmãos? Para a edificação da igreja. Porque isso está no coração de Deus. Quando o Senhor lhe revelou a sua igreja, o que ele disse? Eu edificarei a minha igreja. Então ele espera de nós que nós venhamos progredir para a edificação dessa igreja. Agora, quanto Deus precisa ainda trabalhar em nós, irmãos, para alinhar o nosso coração? Quantos hoje estão hoje preocupados com a edificação da igreja? Estou falando aqui entre nós. Quantos de nós está de fato, irmão, preocupado, acorda preocupado com a edificação da igreja? Quantos está preocupado, irmãos, com os irmãos que não estão vindo? Preocupados, então que sabem, que se afastaram, não voltaram. Quantos estão preocupados de fato de ir lá fora e buscar material para trazer para a igreja, para essa edificação?
Estou falando de quem está de fato preocupado. Eu preciso progredir. Eu preciso progredir para a edificação da igreja. E o meu começo para isso, sabe o que é? É eu me arrepender. É o começo disso, irmão. É eu me arrepender de ter uma vida fria. Uma vida ainda, sabe? Ainda alheia àquilo que Deus quer. Eu preciso me arrepender de não ter o meu coração ainda alinhado com o coração de Deus. Davi, nós temos um hino que é um salmo, se eu não me engano é o Salmo 132, se eu não estiver enganado, que ele jura, faz um juramento a Deus. Eu não vou em minha tenda entrar, não vou ao meu leito subir e nem dar descanso aos meus olhos, enquanto não achar um descanso para ti, Senhor. Será que nós podemos fazer isso, irmãos? Trabalhar incansavelmente para cooperar com o Senhor na missão que ele recebeu do Pai, edificar a igreja do Senhor, edificar a igreja para o descanso do Pai. Quem topa isso aí? Eu topo. Quem topa? Eu topo. Eu quero, eu aceito, Senhor. Eu quero ser um cooperador do Senhor. Eu quero cooperar contigo, eu quero tomar sobre mim o jugo do Senhor e começar a andar com Ele, para que eu possa aprender com Ele a ser manso e humilde, porque eu não sou manso e nem sou humilde, eu sou muito complicado ainda. Eu sou muito complicado. Eu preciso aprender com o Senhor, e para mim aprender com Ele, eu preciso andar com Ele. Eu preciso colocar sobre mim o jugo dele e começar a trabalhar junto com ele na obra que ele está fazendo nessa terra, edificando a igreja dele. Romanos capítulo 14 também. Pega o meu, fica acompanhando. Romanos capítulo 14, versículo 17 ao 20, parte A. Quem pode ler aqui para nós? Os que estão aqui, estão o microfone ali. O Roberto pode ler, se quiser também. 14, 17. Do 17 ao 20 até a parte A. Amém. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Aquele que deste modo serve Ó Senhor Jesus, Cristo é agradável a Deus. Amém. E aprovado pelos homens. Amém. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Sim. E também as da edificação Sim. de uns para com os outros. Amém. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Pronto. Não destrua a obra de Deus por causa da sua opinião. Porque a comida aqui, e assim, um diz que pode comer comida, outro diz que não pode comer carne, outro não, só verdura. O que é isso? É opinião. Não destrua a obra de Deus por causa da sua opinião, por aquilo que você acha que está certo ou acha que está errado. Você está aqui para quê? Para cooperar com o Senhor na edificação. Então, a edificação, ela culmina, irmão, no reino. É ter a expressão do reino nesse ambiente de edificação. A edificação, o item que determina, que diz se a igreja está ou não sendo edificada, é se há unidade entre nós. Se houver unidade, a igreja está sendo edificada. Por quê? Porque as opiniões acabam. O reino de Deus nem é comida e nem é bebida. O que é o reino de Deus? É justiça, é paz e é alegria. Onde há, irmão, opinião, há o quê? A contenda, a divisão. E isso não é o reino de Deus. Nós estamos vivendo essa era agora, irmão, que é a era da igreja. Já no fim,
na última semana, como nós temos falado, nós não sabemos quando essa última semana o Senhor vai acionar o cronômetro, que é essa última semana de Daniel. Nós sabemos que quando ele acionar, nós teremos apenas 3 anos e meio. Apenas 3 anos e meio para nós nos aprontarmos. Se nós temos hoje na vida da igreja, no caso eu, achei 14 anos, 13, 14 anos. E de lá para cá, muita coisa não mudou. Se em 13 anos muita coisa não mudou, o que será 3 anos e meio? O que vai ser feito em 3 anos e meio, irmãos? 40 anos para o povo no deserto não foi suficiente. 40 anos não foi suficiente. O que é 3 anos e meio? Então, irmão, vamos começar agora. Vamos começar agora. Começar o arrependimento agora. Eu preciso me arrepender e me voltar à minha mente, companheiros, hoje e agora. Não pode ser para amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou ter tempo. Porque pode ser que durante a noite tenha uma parada cardíaca e amanhã vocês vão me ver lá, né? Eita, coitado do Jaquinho, ó. Você acha que isso é difícil, irmãos? Acontecer isso? Acha que é difícil? É não. É não. Só que eu sei que só ia acontecer se o Senhor não me quisesse mais, mas eu sei que o Senhor ainda quer me usar ainda para fazer muita raiva a vocês, né? Fazer muita raiva. Mas quando ele acionar, irmãos, hoje, imagine, com essa situação que nós estamos, é difícil o coração do homem mudar, e quando tiver tudo bem, paz e segurança. Quando tudo estiver bom, irmãos, se na dificuldade, o homem tem dificuldade de se arrepender, de se voltar ao Senhor, imagine na abundância. Irmãos, é tendência do homem se afastar de Deus, jovem. Não sei, nem conheço você ainda. Se apresenta para mim. Sim, João Paulo. Sim, você é de que cidade, João Paulo? De Maceió. Está morando aqui agora, não? É? Amém. Mas você é da igreja lá ou conheceu aqui? De lá de Maceió, né? Amém. Seja bem-vindo. É profissional. Os irmãos entendem, amados? Então, é pouco tempo, e o pouco tempo na abundância, aonde o homem não procura Deus porque está tudo bem. Se quando está tudo difícil, o homem já tem tendência de procurar Deus, João Paulo, imagine quando vem a abundância. Quando é tudo normalizado, o homem resolveu a guerra, não tem mais guerra, não tem mais assalto. Está tudo bem, agora é paz e segurança. Aí diz a Bíblia, eis que sobrevirá repentina destruição. Por que é repentina? Por que é de repente? Porque de repente passa 3 anos e meio. Nós começamos o ano um dia desse, estávamos comemorando aqui, quem lembra? No local de reunião, não foi aquele evento, não foi que foi uma festa? Já estamos em agosto. Julho, né? Estamos em julho. Daqui uns dias estamos comemorando 7 de setembro. Daqui uns dias estamos comemorando 15 de novembro. Daqui um dia Natal novamente e passou mais um ano. Acabou-se. De repente, Vitor, passa. Aí vem repetindo a destruição. Quando começar isso aqui, irmãos, por que começa exatamente nesse período, o anticristo se levanta? Nós já explicamos. Porque aqui haverá o arrebatamento dos vencedores, nesse final de 3 anos e meio aqui, por aqui, haverá uma guerra nos céus, e aí Satanás vai ser lançado para a terra. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. Quem pode ler para mim? Dos que estão assistindo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Até o 9, viu, Nelson? Por favor. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia,
não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, mas aí ele diz assim, que no começo, ele já foi atirado para a terra, ele cooperava com Deus na administração de todo o universo, nos céus, e aí ele perdeu essa autoridade quando se rebelou e foi lançado para a terra. Começou a dominar nas regiões celestiais, onde Efésios diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nas regiões celestiais, ele predomina e exerce influência sobre a terra, sobre os homens. Agora, ele vai, no arrebatamento, haverá essa guerra e ele perderá a sua autoridade sobre as regiões celestes, nas regiões celestiais, e será lançado para a terra. Perdeu nos céus, vai perder nas regiões celestiais, só fica a terra. Na terra, quando o Senhor vier, depois no final da grande tribulação, por isso que no versículo deixa eu ler aqui, versículo 12, quem pode ler para mim o versículo 12? O Vitor, por favor, com o microfone, para os irmãos ouvirem. Por isso, alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Sim. Hay dos que habitan na terra, e no mar. Porque o diabo deseou a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Está vendo? Tem pouco tempo. Qual é o pouco tempo dele? Qual é o pouco tempo dele? Tá aqui, diz aqui, ó. Versículo 14. O é de Charles. Versículo 14 é de Charles. De Apocalipse 12. E se foram dado à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O versículo 6. Versículo 6 do 12 também. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Você percebe que nesses dois versículos a mulher ela é o quê? É sustentada. Durante quanto tempo? Em um versículo diz 1260 dias, no outro versículo diz o quê? Tempos e metade de um tempo. E tem um outro versículo também que mostra esse período de 3 anos e meio de outra maneira. Tem 1260 dias. 42 meses. Ó, já tá afiado o Roque. 42 meses. Agora a pergunta para você, Roque. Em que capítulo e versículo está esse livro, capítulo e versículo que está esse... Apocalipse. Agora eu tô devendo Senhor Jesus. Capítulo 11, irmãos. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 2. Amém. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade. 3 anos e meio. Então, 42 meses, 1260 dias e tempos e metade de um tempo.
3 anos e meio. Qual o pouco tempo de Satanás que resta para ele? 3 anos e meio. Por que resta para ele 3 anos e meio? Porque depois dos 3 anos e meio, no final da grande tribulação, ele será feito o que com ele? Quem lembra? Oi? Lançado? Lançado no lago de fogo. Não. Resposta errada. É preso, aprisionado. Ele é aprisionado durante 1000 anos. Agora a pergunta para vocês que responderam. Aonde está... Hein? Você que respondeu também. Livro, capítulo e versículo. Quem pode dizer? Fala. Livro, não vale procurar no Google, viu? Apocalipse. Olha. Pronto. Jadinho, se fosse lá uma resposta incompleta. 22, 12, não. Se fosse uma resposta incompleta, qual seria a nota? 0 para você. Ó Senhor Jesus. 19, capítulo 19. Olha aqui. Senhor Jesus. Capítulo 20, versículo 2. 20, versículo 2. Foi isso mesmo? Acertou? Então, capítulo 20, dos que estão nos assistindo, pode ler para nós? Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Amém. Então, é esse pouco tempo que resta para ele. Então, quando os vencedores são arrebatados, há uma guerra nos céus, Satanás é lançado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando ele vem para a terra, aquela pessoa que foi ferido com uma ferida mortal, não, como eu expliquei para os irmãos, eu não sei dizer se essa ferida mortal ele morreu, ou é uma ferida que era incurável, mas ele foi curado. A Bíblia aqui diz que foi curado, uma ferida mortal que foi curada. Não sei se ele morreu e ressuscitou, ou se a doença era tão grave e ele foi curado. Não sei. Só que sei que nesse momento Satanás é lançado para a terra, ele é curado, deixará de ser esse homem agora bonzinho, que promoveu a paz e a segurança, e vai ser agora o anticristo. Aí foi que o irmão leu, o irmão Vitor, no capítulo 12, voltamos para o capítulo 12. Olha só, irmão, prestem atenção. Quando nós falamos, irmãos, que a terra não sabe o que espera. Se há sofrimento hoje, muito mais será na grande tribulação. Olha só o que diz aqui, capítulo 12, versículo 12. Por isso, festejais, ó céus. Karine, por que o céu está em festa? Por que, Fernandinha? O céu está em festa. O céu está em festa. Amém? Dois motivos diz que há festa nos céus. Qual o primeiro? Quando há arrependimento. Amém. Quando há arrependimento, quando um pecador se arrepende. É o primeiro. E o segundo é esse.
festejais, ó céus. O céu estará em festa. Qual é o motivo? Aqui fala que alguém... Amém! 10 pés de Charles. Você... Por causa dos vencedores, porque alguém foi arrebatado até os céus. E quando ele chegou lá, Vitor, como os céus o receberam? Em festa, Karine. Imagine, Karine, ó, quando você for chegando lá, a festa, vai chegando em festa, hein? Karine, Karine. Hein? Os vencedores, hein? Samuel, Samuel. Os vencedores, chegou. Ó Senhor Jesus. Aí, profissional, profissional. Amém. É isso aí. Pode ler aí. Aqui, ó. Amém. Apocalipse. Sim. 12:11. Sim. Eles, pois, venceram Amém. por causa do sangue do Cordeiro. Amém. E por causa da palavra do testemunho que deram. Sim. E mesmo em face da morte, Sim. não amaram a própria vida. Ó Senhor Jesus, por isso festejais, ó céus, estão chegando os vencedores. E vós os que neles habitais. Agora vem, irmãos. O diabo desceu até a terra. É o que ele diz aqui. Ai da terra. Ai da terra. Meu companheiro. Ai da terra. É aquela dor, irmão Vitor, de chorar sangue. Ai da terra. Quando fala ai da terra, você, ai daqueles que ficarem. Ai daqueles que ficarem. Irmãos, ó Senhor Jesus, vale a pena pagar o preço hoje, amados. Abrir mão de coisas que não estão alinhadas com o coração de Deus. Irmão, vamos procurar progredir para a edificação. Vamos procurar, irmão, vamos nos empenhar em cooperar com Deus na edificação da sua igreja. Vamos deixar coisas que não edificam. Eu topo. Ó Senhor Jesus, eu quero deixar de ser complicado, irmãos. Eu quero deixar de ser complicado, Vitor. Eu não quero dar trabalho mais para Deus. Chega! Eu quero ser alguém que, Deus, quando fala comigo, da minha parte, ele tem sim e amém. Será que ele pode esperar isso de vocês também? Ai da terra. Amém. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de alegria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está vendo? Cheio de alegria. Não é isso? Não é isso? Não é isso mesmo? Não é não? Você está dizendo que eu estou mentindo? Cheio de grande cólera, cheio de raiva, de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você acha que ele vai fazer o quê? Imagina, irmão Vitor, irmão Ed Charles, quando uma pessoa está com muita ira de outra, qual o sentimento dela? Se eu pudesse, eu mataria. Então você acha que quando Satanás descer para a terra, qual o sentimento dele, irmãos? Como é que acha que ele vai vir? É isso. Irmão, o que ele puder fazer para destruir o homem, ele vai fazer. Eu pergunto, você quer ficar aqui quando ele vier? Você... Aqui nós somos cobardes. Para esse momento tem que ser alguém muito valente. Demasiado valente. Quer falar com o microfone? Pode falar. No microfone, fala aí. Falaba que si nosotros
en este tiempo que tenemos la mejor de las oportunidades, porque son 3 oportunidades, ¿no? Verdade. Ya. En este tiempo que nosotros disfrutamos de la mejor, de la primera oportunidad, Amém. nosotros somos cobardes, Senhor Jesus. somos indecisos. Verdade. ¿Qué será, hermanos, en la segunda, en la gran tribulación? Sim. Que realmente la persona para pasar todo eso tiene que ser muy valiente, mi hijo. Ó Senhor Jesus. Muy valiente. Mas el Señor nos ayude. Amém. Porque si fuese una obra de humanos, nosotros realmente no atravesaríamos las 3 oportunidades, ¿no? Ó Mas Senhor Jesus. nosotros tenemos que aferrarnos a lo sobrenatural. Amém. ¿no? Amém. Que Él es perfecto y nosotros en Él seremos aperfeccionados. Amém. Y eso desde ahora, dejando todo lo que es este mundo, que nos enfraquece, este mundo que nos pierde, Verdade. este mundo que Verdade. en nuestra naturaleza que nunca seremos perfeitos. Verdade. Ó Amém, Senhor irmão. Jesus. Vocês não entendem ainda, porque o Vitor fala sobre muito sobre o sobrenatural. Vocês não entendem. Eu sei por quê. Isso ele não contou, não sou eu que vou contar. Numa oportunidade que ele tiver, ele vai dizer o porquê. E eu sei muito bem, porque ele fala com muita realidade sobre o sobrenatural, né, Vitor? Ele fala com muita realidade. Ele sabe o que ele está dizendo, irmãos. Quando ele fala de tocar no sobrenatural. Irmão, eu sei porque ele diz isso. E eu sinto o peso quando ele diz isso. Quando ele fala. É porque ele me contou a história. Eu sei por quê. Não, depois, na oportunidade, você fala. A sua experiência, você lembra do seu convertimento? É algo sobrenatural. Então, irmãos, no final da grande tribulação, depois de 3 anos e meio, que é 1 semana, 7 anos. Não, isso aqui depois a gente... É uma experiência dele. É uma experiência dele, da questão do sobrenatural, que ele viveu, e por isso que ele fala tanto e sobrenatural, que ele viveu. É algo fora da compreensão do homem. Fora da compreensão. Então, no final da grande tribulação, o que acontecerá? Sabemos que 3 anos e meio, pouco tempo para Satanás. Eu não vou descrever aqui os acontecimentos, porque não é o intuito do aperfeiçoamento. É apenas para nós entendermos como as coisas elas vão acontecer. Por exemplo, eu perguntei, no final da grande tribulação, o que acontecerá com Satanás? Aí alguns disseram, ele vai ser lançado no lago de fogo. Outros disseram, ele vai ser... Então você vê que ainda não tem uma compreensão ainda dos fatos, como eles vão acontecer. Então esse aperfeiçoamento, a intenção é que saibam a cronologia dos fatos que elas vão acontecer. Então, aqui nós vamos... são 7 anos. Ele faz uma aliança com muitos, que é o povo de Israel. Na metade da semana, está escrito em Daniel capítulo 9, ele quebra a aliança, o povo de Israel não sacrifica mais, aqui o templo já está reconstruído, depois que ele se manifesta como anticristo, ele vai colocar a imagem dele dentro do santuário de Deus e vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. E na história, todos que se quiseram ser Deus foram os imperadores do Império Romano. Então aqui praticamente, irmão, será o Império Romano, não como um império, mas a sua manifestação, a volta daquele império terrível. Os seus princípios não estou encontrando a palavra correta. A sua maneira de ação voltará e com um imperador. A mesma sogra, só que de uma maneira agora mais intensificada. Porque, assim, que nunca houve
Imagine, se com Nero, irmão, que foi o pior, ele teve, e teve outro lá atrás, que eu não lembro o nome dele agora, que foi um dos piores. O cara não tinha nem amor à mãe dele, para ter uma ideia. Não lembro. Foi, né? Então, ele não tinha nem amor à mãe dele, para os irmãos terem uma ideia. Ô, Jaquinho. Amém. Jaquinho, Nero mandou abrir a mãe dele para saber como foi que ele nasceu. É por isso que foi dado o nome de parto cesariano. Quando a mulher tem que fazer o parto cesariano, porque vem dos Césares, quer dizer, Nero mandou abrir a mãe dele para saber como ele nasceu. Por isso que é dado o nome de parto cesariano, está entendendo? Ele era mau realmente. E essa maldade dos imperadores vai estar nesse anticristo, aquela maldade terrível, muito maior ainda, né? Muito mais ainda, imagine. Também, rock também é cultura, rock também. Os irmãos entendem, amados? Então, o que essa terra está esperando é um imperador como esse. Pior do que Nero. Nero que colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, mandou crucificar os cristãos e tocou fogo no jardim dele, jovem. João Paulo. O jardim dele era iluminado pelos cristãos queimando tochas humanas. Então você acha que essa terra, você ainda tem expectativa de futuro para essa terra? Você tem expectativa de futuro para essa terra? Continue estudando, continue trabalhando, casando, mas tudo isso voltado para o reino de Deus. Para dentro do plano de Deus. Não desista. Não desista porque está tão perto. Mas alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Aqui, no final, o Senhor vai vir com quem? Nós lemos aqui. Quem lembra do versículo que eu li aqui? Com os santos. É Zacarias, não foi 14? Lembram? Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Eu acho que foi Zacarias 14. 14, versículo 5. Falando aqui do povo de Israel, que vai ser perseguido pelos exércitos, e o Senhor vai fender a rocha, e eles passarão, um vale, né? Vai abrir um vale, e eles passarão a salvos. Mas olha só no final o que diz aqui desse versículo. Quem pode ler para mim aí, por favor? Versículo 5 de Zacarias 14. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes llegará hasta Asal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Amém. Então, se o Senhor virá e todos os santos com ele, quem é esses santos que vêm com ele? Quem é esses santos que vêm com ele? Os vencedores, aqueles que foram as primícias, né? Que venceram, os primeiros que venceram. Vai vir com o Senhor no final da grande tribulação, e o Senhor vai estabelecer, irmãos, aqui o tribunal. Vai estabelecer um tribunal. E nesse tribunal, os primeiros a serem julgados serão quem? Os cristãos. Os cristãos. Os cristãos. Ô, Joaquim. Amém. Ô, Joaquim, é bom saber também que as próprias primícias vão passar pelo tribunal também. Também. Para passar, só que já estão aprovados, né? Porque já estão aprovados, mas passarão também. Todos vão passar. Mas vão ter que passar também. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. Por isso, irmão, agora vem um alerta para nós. Não julgue ninguém. Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.
E à medida que nós julgamos, na medida que você mede, então, ó Senhor Jesus. Então, aí o Senhor vai vir com os santos, comigo e com vocês. Amém. Aí vai estabelecer o seu tribunal. Aqui, os santos serão julgados primeiros. E os santos que forem aprovados, que serão os vencedores tardios, que passaram pela grande tribulação, eles farão parte do reino. Os que não forem aprovados, serão, o que acontecerá com eles? Trevas e ranger. Trevas e ranger de dentes. Aí vem os ímpios. Também vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Os que forem aprovados, que o Senhor considera eles como ovelhas, porque ajudaram o Filho de Deus na grande tribulação, eles serão o quê? Eles vão para onde? Eles vão para o reino, mas não para reinar. Eles serão nações no reino. Quando se fala dos cristãos, quando se fala do cristão, ele diz assim, o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Já para os ímpios, desde a fundação do mundo, está preparado o lugar, uma parte para vocês, que serão nações nesse reino. E os que não forem aprovados, que serão os cabritos, o que será com eles? Vão para onde? Onde é que está isso? Lago de fogo. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Em Mateus. Está na Bíblia, né? A Karine respondeu. Está na Bíblia. Quem pode... 20? Não. Não é. Capítulo... Mateus... Capítulo 25, Mateus, capítulo 25. Para onde? Sim. Não, trevas exteriores, que é ranger de dentro, que é a mesma coisa... E lago de fogo, são 2. Oi? 25? Sim. 25. É o versículo 40 e... Olha, também, depois dessas dicas que eu dei, não é possível. Versículo 41. Sim. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, sim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O lago de fogo não foi preparado para o homem, irmãos, mas porque o homem adquiriu uma natureza pecaminosa, uma natureza satânica, ele agora também, por não aceitar a salvação, o dia da oportunidade que Deus deu para ele ser salvo, ele será lançado para dentro do lago de fogo. Agora, eu quero que vocês meçam aqui, irmão, a diferença do julgamento de um servo, mesmo na qualidade de mau, o julgamento de um ímpio. O versículo 30, aqui é de um servo. O julgamento de um servo. Quem pode ler? Amém. Amém, irmãos? Quem pode ler? Os que estão assistindo, quem pode ler para nós? E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só como o Senhor tratou. O cara era ruim, era mau. O próprio Senhor chamou ele de mau e negligente.
Mas quando no julgamento ele diz assim, ao servo inútil, lance ele para fora. Pronto, lance ele para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas olha o julgamento do ímpio, irmãos. Olha o julgamento do ímpio. Como é diferente. É o 41. Olha as palavras do Senhor, irmãos. Você vê que ele assim, ao servo inútil, você não vê uma palavra tão pesada, apesar de ser, né? O servo inútil, lance ele para fora. Ali haverá choro e ranger de dente. Mas olha o do ímpio. Apartai-vos de mim, malditos. Você consegue sentir o peso das duas? Ao servo inútil, lance ele para fora. Ao ímpio, apartai-vos de mim, malditos. Olha que palavra pesada. Você vê como o Senhor foi mais severo com o ímpio? O servo, apesar de ter sido mau e negligente, mas a palavra foi mais branda. Mas para aqueles que não receberam o Senhor, para aqueles que não cuidaram do servo dele no final da grande tribulação, na grande tribulação, olha a palavra pesada do Senhor para eles. Apartai-vos de mim, malditos. Olha. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Então esse é o julgamento, irmão. Aqui é o tribunal, coloquei TC, Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é o grande trono branco no final dos 1000 anos. Trono branco é uma coisa, Tribunal de Cristo é outra. Tribunal de Cristo é no final da grande tribulação. O Senhor vai vir e vai estabelecer esse tribunal nos ares. Aí você vai ver, eu quero mostrar a diferença das primícias e dos que são arrebatados no final da grande tribulação. As primícias vão ser arrebatadas até onde? Vai ser até onde? Até o trono. E os tardios vão até onde? Até os ares. Aí eu pergunto, você quer ir até o trono ou quer sair até os ares? Amém. Precisamos ir até o trono. Amém. Então, o Senhor já lançou o desafio para nós. Só. Amém. Irmão, é possível que um cristão, sim, que conhece a verdade, porque nosotros vemos a través de las oportunidades, de las etapas que el Señor proporciona, son restauraciones, ¿no es cierto? No, el Señor restaura lo suyo. Amén. ¿No? ¿Será posible que una persona en proceso de restauración, cuando ha llegado a ser restaurado, caiga definitivamente y sea un candidato para el lago de fuego? Não, para o lago de fogo não. Não. Para o lago de fogo Porque não. hay un capítulo, ¿no?, que quisiera esto aclarar, por favor. Hebreos 6, del 4 al 7. Sim, aqui No, aí fala de um tipo de cristãos. Sim. Que são, dice, impossível de ser restaurados. Sim. Porque fala de uma impossibilidade de ser restaurado. Verdade. Quisiera que el hermano Roberto lea eso, por favor, esos capítulos. Es imprescindible aclarar porque aquí se juega la salvación de todos nós. Sim. Aí, esse versículo, aí é bom entender quando o Senhor fala. Ele quer saber de um capítulo que fala de Hebreus, que diz que depois que ele prova, aí ele cai e é impossível que ele seja restaurado. Restauração. Há uma diferença entre você aqui, de você perder ela para ir para o lago de fogo. Sim, isso. Sim. Isso aí. Então,
quando ele recebe o Senhor, o Espírito entra dentro dele, ele recebe a vida eterna. E essa vida, esse Espírito, ele vem, se o Espírito, para ele perder a salvação dele, esse Espírito deveria sair dele. O Espírito Santo deveria sair. Só que quando o Espírito ele se mescla ao nosso, ele se torna um Espírito. Se o Espírito Santo sair, ele tem que levar o nosso junto. Então não sai. Agora, a ação dele, a ação do Espírito não tem mais na nossa vida. Não tem. Aí o que acontece? Para ele ir. Agora, você viu que o grau de vamos considerar que é o apóstolo Paulo colocou essa pessoa, que também não aconteça com nenhum de nós. O que acontecerá? Será impossível que ele seja restaurado para receber o galardão, não a salvação. A salvação dele já tem garantida. Porém, o processo que ele vai passar, grande tribulação e trevas exteriores, para poder chegar na Nova Jerusalém, não é? Por quê? Porque eu acho que nessa condição que ele chegou, eu vou dizer para nós, olha que nós não estamos tão ruins, mas quando Deus fala, o que você sente? Quando Deus fala, o que você de fato sente? Você sente alguma coisa? Alguma coisa mexe com você? Ou ainda você está aqui, recebe aquela palavra e não consegue sentir nada? Se não consegue, irmãos, está anestesiado. Não consegue. Aí o que é isso? É um processo que já está chegando à morte. E quando morre, o que é que um morto sente? Não sente mais nada. Aí ele vai passar pelo processo. O que é que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5? Não seja participante com ele. Com o quê? Com as obras infrutíferas daqueles que não conhecem a Deus. Então eu não posso viver como eles vivem. Quando eu chego a viver isso aqui, diz que são obras das trevas. E as trevas, ele representa a noite, que representa a morte. E aí, está dormindo. Aí, não sente mais nada. Deus fala, faz e não sente mais nada. Aí, como restaurar uma pessoa dessa? Aí tem que fazer o quê? Deixar passar o processo. Treva, grande tribulação. Aí ele talvez, se ele não foi na área da igreja, imagina a grande tribulação. Aí na grande tribulação, vai passar pela grande tribulação, não vai ser um vencedor, vai passar para onde? Para as trevas exteriores. Aí nas trevas exteriores é que choro e ranger de dentes. Ele não perde mais a salvação dele, porque Cristo morreu uma única vez por todos nós. Mas agora o galardão dele, a recompensa dele, ele não terá. Vai sofrer o dano. Aí, quanto a nós também, irmãos, quantos Deus ainda voltando para o início, quanto Deus precisa ainda falar conosco? Quanto Deus precisa ainda falar conosco? Então você vai decidir e eu vou decidir se eu quero me encontrar com o Senhor nos ares ou se eu quero me encontrar com o Senhor no seu trono como primícia. Amém? Amém. Já me cutucaram aqui 3 pessoas. Olha a hora. Eu olhei aqui 6:20. Jesus é o Senhor. Então, eu vou pedir para os irmãos que, para a gente abrir, tem 10 minutos para os irmãos compartilhar. Sejam breves no compartilhar, no ponto que de fato tocou, para que a maioria dos irmãos que querem compartilhar, compartilhe, tá bom? Jesus é o Senhor.
Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser. Porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas